Bom, então, vamos lá com regra da cadeia, né? Vamos falar agora de regra da cadeia. Vamos lembrar... Ui, tá feio. Lembrando que no caso de uma função, de uma variável, a regra da cadeia né, nos dizia como calcular a derivada de uma função composta, né? Composta de uma função. Então, especificamente, né? Se a gente tem y igual a f de x e x igual a uma função gt, onde g e f são funções diferenciáveis, então a gente tem, né, que a regra da cadeia diz que dy dt é igual a dy dx vezes, dx dt. Ou um jeito equivalente de olhar isso equivalente para funções de uma variável é que f de g derivado é em x é igual a f derivado, né, f' de g de x vezes g' de x. Essa era a nossa regra da cadeia, né, para funções de uma variável só. Bom, vamos ver só um exemplo para a gente relembrar mais ou menos como é que era o cálculo disso, né? Por exemplo, se a gente tem f de x igual a x ao quadrado mais 1, né, raiz disso, então, podemos escrever né, nossa f de x igual a raiz de x e g de x igual a x ao quadrado mais 1. E daí, então, né, f' de x é igual, né, a derivada disso, né, x elevado a 1 meio, né, derivada disso, que é igual a 1 meio de x a menos 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x. E no caso do g, g' de x é igual a 2x. Então, vamos resolver isso, né? Usando a regra usando a regra da cadeia, né? Então, a nossa f grandona de x, derivada, né? Dada por essa expressão aqui, ela é a mesma coisa que f composta com g, derivada em x, que é igual a, como a gente viu, f' de g de x vezes g' de x. Isso aqui é igual, né? 1 sobre 2, agora g' de x, que é x ao quadrado mais 1, vezes g' de x, que é 2x. Isso aqui é igual, não posso cancelar o 2. Isso aqui vai ser igual a x sobre raiz de x2 mais 1. Bom,
Esse era o caso de uma aplicação das derivadas, né, da regra da cadeia para uma função de uma variável só. Agora a gente vai estender esse conceito. Então, vamos considerar agora, bom, vamos introduzir, na verdade, né? Vamos introduzir agora o conceito de regra da cadeia para uma função de duas variáveis. Então, a gente tem, né, o seguinte teorema de regra da cadeia. Que é, se U for uma função diferenciável de x e y, quer dizer, né? U é igual a xy, onde x é igual a uma função que também depende de outros parâmetros, r e s, e y a mesma coisa. É uma função g que depende de r e s, né? Além disso, as derivadas parciais de f e y existem, né? Que é dx, dr, dx, ds, dy, dr e dy, ds existirem. Então, U será uma função diferenciável de R e S. E a gente escreve do seguinte modo, né? du dr é igual a du dx vezes dx dr mais du dy dy dr. E do mesmo modo, du ds vai ser igual a du dx dx ds mais du dy ds. Bom, vamos às observações, né? A gente pode escrever a U de xy como U de f de rs g de rs. E, né, se chamarmos a nossa U de xy, né, de um H de rs, então a gente tem um jeito análogo, né, de escrever, análogo ao caso de uma variável, aqui assim,
para escrever essa regra da cadeia, que é o seguinte, né? A derivada parcial de H com respeito a S, de RS, é igual a U de X em XY vezes nossa FR de RS, mais a U de Y de XY vezes G de R de RS, e a nossa HS de RS é igual a U de X de XY vezes FS de RS mais a U de Y em XY vezes G de S de RS. Bom, e de acordo... Isso aqui é um jeito análogo, né, de escrever uma extensão, né, do como a gente escreve a nossa regra da cadeia para funções compostas. Mas o mais usado mesmo bom, no caso de duas variáveis, assim, né, do jeito que está aqui no teorema. Bom, de acordo com o teorema, R e S são variáveis independentes e U é a variável dependente. E as variáveis x e y são chamadas de variáveis intermediárias. Bom, vamos aos exemplos, então. Bom, para a regra da cadeia não tem muito segredo. É exercitar, é fazer bastante exemplo, usar a regra da cadeia para resolver bastante derivadas parciais, né? Então, nesse caso, vamos partir com uma função fácil, né? Onde x de R, S, R de S, bom, e Y de RS é igual a RE a menos S. Vamos calcular as derivadas parciais dos x, y e u, e depois, usando a regra da cadeia, a gente calcula, né, a derivada parcial de u com relação a R e com relação a S. Então, vamos lá. A gente tem, né? Bom, eu vou usar aqui. Derivada de x com relação a R é igual a S, a derivada de x com relação a S é igual a RS. E derivada de y com relação a R é igual a E menos S. E derivada de y com relação a S é igual a menos RE menos S. E, bom,
continuar aqui na frente, vamos fazer a derivada de u com relação a x. Isso aqui vai ser igual, né, a ln de x ao quadrado mais y ao quadrado 1 sobre 2. Isso tudo, né, derivado. Isso aqui é 1 sobre 2 ln de x ao quadrado mais y ao quadrado. Derivada, né? Isso aqui é igual a 1 sobre 2 a 2x, x ao quadrado mais y ao quadrado. Cancelando, né, os dois, a gente tem x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Do mesmo modo que derivada de u com relação a y, a gente vai proceder do mesmo modo, encontra y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, então, vamos usar a regra da cadeia para calcular essas derivadas parciais. Então, pela regra da cadeia, o que a gente vai ter? Primeiro, né, vamos calcular du dr. Isso é igual, né? Vou repetir a fórmula da regra da cadeia, para a gente fixar bem. Du dx, dx dr, mais du dy, dy dr. Bom, quem é du dx? Isso é x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E dx dr é s. Mais du dy, que é y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes dy dr, que é igual a e menos s. Bom, agrupando, a gente vai ter que, tudo isso eu posso colocar sobre, não posso fazer ali na frente. Tudo isso aqui sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. E isso vai ser x é s mais y é a menos s. Agora, du ds, sem repetir a fórmula, né? Vamos já direto para o que a gente tem. Isso é du dx, que é, bom, x sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes du dx ds, que é r s, mais du dy vezes dy ds, que é menos r menos s. Agrupando, a gente tem, né, x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente pode isolar o r. Isso é x é s menos y é a menos s. Bom, e assim se aplica, né, a regra da cadeia. Vamos a mais um exemplo de regra da cadeia. Vamos calcular, né, u de xy igual a x ao quadrado y mais 3x y à quarta, com, nesse caso, as nossas funções x, y, muito bom, x e y vão depender apenas de um parâmetro, que é t, seno de 2t, e y de t igual a cosseno de t. Então, vamos começar. Nossa derivada, né, de x com relação a t. Isso aqui é igual a 2 cosseno de 2t. Agora, y dy dt. Isso aqui é igual a menos seno de t. Du dx é igual a 2xy
mais 3y à quarta. E du dy é igual a x ao quadrado mais 4 vezes 3, 12xy ao cubo. Agora vamos lá, né? Pela regra da cadeia, o que a gente vai ter? Bom, pela regra da cadeia, temos, né, que du dt, bom, vou repetir para fixar de novo. É du dx dt mais du dy dt. Bom, quem é du dx? É, bom, 2xy mais 3y à quarta, tudo isso vezes dx dt. Dx dt é 2 cosseno de 2t. Mais, quem é de... Bom, deixa eu dar uma apertadinha aqui. Isso aqui é igual a 2x y mais 3y à quarta vezes 2 cosseno de 2t mais du dy, x ao quadrado, mais 12x ao cubo, vezes menos seno de t, né, que é dy dt. Bom, então essa é a nossa derivada parcial de u com relação a t da nossa função dada, né? Mas aí, se a gente quiser calcular, né, num ponto fixo, vou pegar quando t é igual a zero, quanto vale a nossa derivada, né, nesse ponto? Então, a gente tem, né, que du dt quando t é igual a zero, é isso que a gente quer. Mas primeiro, antes disso, vamos ver, né, a gente pode ver que a nossa x de t é igual, bom, x de t é x de t é seno de zero, seno de 2 vezes zero, isso aqui é zero. E y de t é cosseno, então é cosseno de zero, 1. E agora, x' de t, no caso t igual a zero, né? Em zero, isso aqui é 2 cosseno de 2 vezes zero, que é igual a 2 vezes 1, 2. E y' em zero é igual a menos seno de zero, que é igual a zero. Então, o que a gente vai ter, né, du de dt quando t é igual a zero, é só substituir na expressão aqui que a gente encontrou. Então, isso é 2, a gente sabe que x de t é zero, né, 2 vezes zero, vezes y em zero é 1, então, mais aqui já é zero, mais 3 vezes y à quarta, que é 1, y é 1, então 1 à quarta, tudo isso vezes 2 cosseno, bom, cosseno de zero, né, ficaria 2 vezes 1, mais, bom, x ao quadrado, isso é zero, né, a gente sabe que o x é zero, mais 12 vezes x, no caso o x também é zero, né, x é seno de t igual a zero, vezes 1, né, y é 1, vezes seno de zero, isso aqui é zero. Então, a gente tem muitos zeros. Esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero, o que sobra... Bom, esse termo aqui não é zero, é o único que não é zero. Esse termo aqui é zero, o que sobra é 3 vezes 2, que é igual a 6. Então, essa nossa diferencial, né, essa derivada parcial, no caso, de u com relação a t, no ponto t igual a zero, é igual a 6. Foi isso que nós encontramos nesse exemplo. Bom, vejamos outro exemplo. Quando bom, seja f
uma função diferenciável e AB constante. Vamos mostrar o quê? Se a gente tem a nossa f dada por 1 sobre 2, b, x ao quadrado, menos 1 sobre 3, a, y ao cubo. Isso satisfaz a equação AY dz dx mais bx dz dy igual a zero. Então, a gente quer mostrar, né, que essa equação é igual a zero. A gente sabe, né, a y e bx dados, mas a gente ainda não sabe quem é essa derivada parcial e nem essa derivada parcial. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, se a gente toma u de x, y igual a 1 sobre 2 b x ao quadrado menos 1 terço de AY ao cubo, a gente pode usar a regra da cadeia para encontrar, né, a dz dx e dz dy. Então, a gente vai partir primeiro, né? Vamos fazer as derivadas parciais de u. Du dx é igual a 2 sobre 2 bx, que é igual a bx. Du dy é igual a, 3ay2 sobre 3, né? A gente cancela. Isso aqui é ay2. E agora, vamos à regra da cadeia. A gente não sabe quem é essa f, mas a gente sabe aplicar a regra da cadeia. Então, como que fica isso? A nossa dz, né? Deixa eu colocar isso aqui na frente. Então, pela regra da cadeia, temos que dz dx, isso aqui vai ser igual a dz du, né? Mas aí a gente tem, né, f de u vezes, deixa eu escrever isso aqui melhor. Isso aqui seria dz, né, du dx mais dz du, não, é isso. Isso é isso. Isso aqui é igual, né, a f com derivado da f com relação a u, vezes du dx. Quem é du dx? É bx. E agora, dz dy é igual a dz du dy, que é igual a f' de u vezes a y ao quadrado. Na verdade, aqui é menos. Aqui é menos. Aqui é menos. Aqui faltou um ao quadrado. Então, a gente tem isso, né? Logo, voltando lá na equação, a gente quer mostrar que essa equação é zero. Então,
AY ao quadrado vezes a dz dx, que é f' de u bx, mais bx de dz dy, bx dz dy é isso, vezes menos a y ao quadrado. Isso aqui é igual, né, a b x y ao quadrado f de u. E aqui é menos a b x y ao quadrado f' de u, que é igual a zero. Então, a gente conclui, né? Conseguimos encontrar nosso resultado. Bom, um outro exemplo. Vamos calcular, né? Usar a regra da cadeia, né? Bom, seja o de RS igual a f de R ao quadrado menos S ao quadrado menos R ao quadrado. E vamos mostrar que se f for diferenciável, lembra, né, que f precisa ser diferenciável para a gente estar na hipótese do teorema da regra da cadeia, isso é importante. A nossa H de RS satisfaz S vezes derivada parcial de H com relação a R, mais R, isso aqui é zero. Bom, a gente quer mostrar, né, que a nossa função satisfaz essa equação. Então, vamos lá. Se a gente toma, né, x de RS como a primeira entrada, né, que é R ao quadrado menos S ao quadrado, e y de RS, que é dado por a segunda entrada, né, S ao quadrado menos R ao quadrado. Então, a gente tem, né, derivadas parciais, né, x com relação a R é igual a 2R, com relação a S é igual a menos 2S. E x, não x, y, com relação a R é menos 2R, e y com relação a S é igual a 2S. Aqui parece um 5. Deixa eu tirar isso aqui. Deixa eu usar essa cursiva para ficar um pouquinho. Bom, então, vamos lá, né? Pela regra da cadeia, a gente vai ter, né, derivada de H com relação a R é igual, bom, a gente não sabe quem é a nossa F, né? Fica F de XY vezes, né, a derivada de H com relação a R. Bom, a derivada de X com relação a R, que é 2R, mais isso aqui. E F' de Y com relação a dy dr, que é igual a menos 2R. E agora, dr ds, isso aqui é igual a f derivada, bom, não tem esse linha em cima, a derivada parcial da f com relação a x em xy, vezes derivada de x com relação a s, que é igual a menos 2s, mais f de y, xy, vezes a derivada de y com relação a s, que é 2s.
Essa aqui é a aplicação direta da regra da cadeia, nesse caso. Então, vamos lá, né? Então, daí, o que que a gente tem, né? A gente quer mostrar essa equação. Então, S vezes derivada parcial de H com relação a R é S vezes f de x, xy, 2R, mais fy, xy, menos 2R, mais R derivada de H com relação a S, que é igual a fx de xy vezes menos 2S mais fy, xy vezes 2S. Bom, deixa eu escrever melhor isso aqui. Né? Isso aqui mais R que multiplica f derivada parcial de f com relação a x de xy vezes menos 2S mais fy, xy vezes 2S. Bom, vamos lá. Isso aqui é o que? Vamos agrupar, né? Isso fica igual a 2 SR f de x, xy mais, agora menos no caso, menos 2 SR f de y, xy. Isso mais, menos no caso, menos 2 SR f de x, xy mais 2 SR fy de xy. Isso a gente percebe, a gente pode cancelar, né, esse f, com esses que acompanham, os coeficientes que acompanham, né, a derivada parcial de f com relação a x são o mesmo, mas com sinal contrário, e acontece a mesma coisa aqui para o caso do f de derivada parcial de f com relação a y. Então, o que a gente tem é a igualdade que a gente procurava, né? Isso aqui é igual a zero. Então, usando a regra da cadeia, a gente conseguiu mostrar essa condição que eles pediam, essa equação, que essa equação era verdadeira. Então, bom, vamos ver, vamos agora, né? Fizemos vários exercícios, agora vamos estender esse resultado, né? Vamos ver o teorema da regra da cadeia para funções de várias variáveis. Vamos lá. A regra da cadeia é para funções de n variáveis, que é o seguinte. A gente vai supor que U seja uma função diferenciável de n variáveis x1 até xn, onde cada xi é uma função diferenciável de T1 até Tm, né, ele depende de n variáveis. Então,
U é uma função diferenciável de T1, Tm. E que a gente tem a expressão da nossa derivada é o seguinte: a nossa regra da cadeia é derivada parcial de U com relação a x1, derivada de x1 com relação a ti, mais derivada de U com relação a x2, a multiplicação dessas coisas por x2 com relação a ti, mais du, xn ti. Bom, e o i aqui vai de 1, 2 até m. Essa é a nossa generalização para o teorema da regra da cadeia. Vejamos um exemplo. Vamos calcular alguma derivada parcial. A gente vai tomar U de x, y z como xu mais xz mais yz, onde nosso x de t vai ser igual a r. Bom, x de rt igual a r, y de rt igual a r cosseno t, e z de rt é igual a r seno de t. Então, vamos calcular, usar a regra da cadeia para calcular essa derivada parcial de U com relação a R e T. Primeiro, começamos com as derivadas parciais de x, y e z. Então, o que a gente tem? Dx dr é igual a 1 e dx dt é igual a 0. dy dr é igual a cosseno de t e dy dt é igual a menos r seno de t. dz dr é igual a seno de t e dz dt é igual a r cosseno de t. Agora a gente faz, a nossa derivada da u, com relação a x. Isso aqui vai ser igual a y mais z. U com relação a y. Isso aqui vai ser igual a x mais z. E du dz é igual a x mais y. Bom, e agora? Agora, vamos aplicar a regra da cadeia.
da cadeia, temos, né, du dr, que é igual, né, vou repetir só para fixar, dx dr, mais du dy dr, mais du dz dr, né? Tudo isso aqui, né, é uma multiplicação, então, só para não confundir. Bom, vamos lá. Então, o que é o que aqui, né? Vou até fazer embaixo para a expressão caber toda num lugar só. Isso vai ser dx, né, isso aqui, y mais z, de quem é dx dr? É 1. Então, isso aqui, né, vezes 1. Mais du dy, que é x mais z, vezes dy dr. Isso aqui é cosseno t. Mais du dz, que é x mais y, vezes dz dr, que é seno t. O que a gente pode fazer aqui, bom, essa já seria uma expressão final, mas a gente pode substituir y, x, y e z, e assim a gente fica com uma expressão toda em senos e cossenos, ou uma função em termos de r e t, né? Ficaria a nossa u de derivada parcial de u com relação a r na notação r e t, eliminando essas variáveis intermediárias, como a gente falou anteriormente, dando nome a essas variáveis. Então, quem é y, né? Y aqui é r cosseno t, então fica r cosseno t mais z, que é r seno t, mais x é r, então fica r cosseno t, mais z é r seno t, né? Então fica r seno t cosseno t. Isso fica mais x é r, fica r seno t, mais y, que é r cosseno, fica r deixa eu fazer isso aqui, né? Mais r cosseno t, seno t. Então, agrupando essas coisas, o que a gente tem, né? Tem aqui uns r seno, r cosseno. Deixa eu aqui com cores. Tenho r seno, r cosseno, com r seno. Tudo que está multiplicado por r eu posso agrupar. Bom, eu sei também, usando propriedades, né, do seno e cosseno, né, o que a gente pode falar aqui? Bom, vamos agrupar primeiro, depois a gente pode simplificar. Está acompanhado de r, r cosseno, r seno. Esse r aqui está perdido aqui, esse r não vem. Não, tá faltando um termo, peraí. R cosseno t, R seno t. Aqui é R seno t, mais... Não, tá. Bom, então, deixa eu agrupar, né? Fica R, 2R, né? 2R cosseno t mais seno t, né? Que se repete esse com esse com esse. Mais R seno t, cosseno t. Que também é 2, né? Aparece repetido. Então, bom,
só usando, né, que seno t cosseno t é igual a seno de 2t, a gente pode escrever como 2r cosseno t mais seno t mais r de seno de 2t. Bom, vamos fazer agora a du dt. Nesse caso, eu tenho, né, que du dx dt é zero, porque, né, derivado com relação dx com relação a t é zero, e a gente fica apenas com os termos que envolvem y e z, né? Então, dy, não vou repetir a fórmula, né, porque eu vou colocar direto. Du dy é y mais x, não, é x mais z, e dy dt é menos r seno de t. Então, isso aqui é vezes menos r seno de t, mais du dz é x mais y vezes dz dt, que é r cosseno de t. R cosseno de t. A gente pode fazer a mesma coisa, que é escrever tudo em termos de seno e cosseno. Vamos tentar fazer isso. Isso aqui é r mais, quem é z? R cosseno t. Tudo isso vezes menos r seno de t, mais quem é x? R mais, agora r seno de t, tudo isso vezes r cosseno de t. Não é isso? Z é não, estou pegando isso aqui é Z é, isso aqui é R, Z é o quê? Z é seno de t, o Z é R seno de t, e aqui é Y, e Y é R cosseno de t. O que eu vou ficar vai ser menos R ao quadrado seno de t, menos R ao quadrado seno ao quadrado de t, mais R ao quadrado cosseno de t, mais R ao quadrado cosseno ao quadrado de t. Né? Então, isso é, bom, R ao quadrado, que multiplica seno de t, bom, na verdade aqui é menos, então multiplica, deixa eu só inverter a ordem. Cosseno de t menos seno de t, mais R ao quadrado, cosseno ao quadrado de t, menos seno ao quadrado de t. Isso aqui é cosseno de 2t, então a gente fica com R ao quadrado cosseno de t menos seno de t, mais R ao quadrado cosseno de 2t. Então, essas são as nossas derivadas parciais de u com relação a r e t. E isso, bom, usando a regra da cadeia, a gente consegue resolver esse tipo de problema. E é isso. Isso é tudo sobre a regra da cadeia que eu gostaria de contar. Agora é fazer bastante exercícios.